Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 5 de agosto, nesse mês vocacional, que somos todos cristãos e cristãs batizadas, a viver um ideal convidado por Deus na comunidade, na igreja e na família. E hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Ao recordar a história da Basílica de Santa Maria Maior, sua construção teve início no ano 432, foi inaugurada ainda no final do século V. Vemos como a fé cristã tem raízes profundas e no Concílio de Éfeso, no ano 431, que foi declarada a maternidade divina de Maria. Maria é modelo de vida cristã, pois o Senhor fez dela a sua morada e em tudo cumpriu a santa vontade divina. Caminhamos com Maria, é certo que iremos nos encontrar com o seu Filho Jesus. É Ele e nele que temos a vida em plenitude. E nós vamos refletir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, os versículos de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pois bem, caros irmãos e irmãs, os discípulos queriam resolver o problema da alimentação da multidão de maneira muito simples, livrando-se dela ou transferindo-o para os outros, como o fazemos muitas vezes no nosso dia a dia. Mas Jesus não aceita desculpas. Arranje vocês mesmos o que eles precisam para comer. É o mesmo que dizer: Ele continua fazendo conosco, sempre que tentamos fugir das responsabilidades
na nossa vida. Muitas vezes, sua resposta à nossa oração é: faça você. Só que Jesus nunca nos deixa sozinhos com o problema. Coloca-se no nosso lado, estende a mão, ajuda-nos com a sua sabedoria e o seu divino poder. Fazer com que as pessoas compartilhem o que é delas com aqueles que têm menos é um verdadeiro milagre. A tendência comum é outra pessoa resolver o problema da fome. Irmãos e irmãs, cerca de 795 milhões de pessoas no mundo não dispõem de alimentos necessários para uma vida saudável e ativa. Cerca de mais de 8.000 crianças morrem todos os dias pelo mundo afora de desnutrição, segundo as estimativas da Unicef. Ler o Evangelho nos compromete. O pão da palavra deve produzir-nos e conduzir-nos ao pão da mesa partilhada. E isso é a Eucaristia. Não podemos esperar que outra pessoa seja a que vai tomar as iniciativas para resolver o problema. Saber que há pessoas perto da nossa casa passando fome e é uma razão suficiente não para não dormir, é uma prática evangélica que nos compromete a agir e é o que precisamos para mudar a face dessa situação caótica no mundo inteiro. Precisamos, irmãos e irmãs, de prosseguir orando e também cair na conta da importância de nossas ações concretas. Tudo é relativo, menos Deus e a fome que assola tanto a humanidade. Como disse o grande profeta aqui do Brasil, já falecido, o Dom Pedro Casaldálica, que por sinal foi missionário claretiano, já falecido, que disse, e quando ele era bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, é necessário combater a fome da humanidade. Peçamos a Deus que em cada Eucaristia, em cada Pai Nosso que rezamos, nos lembremos que há pessoas que precisam da nossa solidariedade e talvez, muitas vezes, muito perto de nós. Pois bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos questiona justamente sobre a vivência do amor ao próximo, da caridade. E eu costumo pensar assim, pessoalmente, é muito mais fácil nós sermos juiz do que ser pai das pessoas que precisam. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos, os enfermos, pelas pessoas que sofrem dificuldades na vida e que nos pedem orações, pelas vítimas de tantas violências, pela paz no mundo, pelas vítimas dos países em guerra. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.